Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade ao assunto do estresse. E hoje a questão é como é que a psicoterapia, como é que a psicologia clínica pode ajudar a gente a lidar com isso, tá? Acho que a primeira coisa que a gente pode começar a pensar é a questão entre ansiedade e estresse, porque a gente vai muitas vezes falar como se fossem sinônimos. E de fato é muito difícil separar as coisas, né? É muito sutil às vezes a linha, né, de definição. Mas uma maneira da gente pensar um pouco sobre isso, pode ajudar a gente a arrumar na nossa cabeça um pouco isso, é o seguinte: a gente pode pensar o estresse como uma resposta a uma situação de ameaça. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Quem não assistiu, vai lá no vídeo anterior, tem um pouco sobre isso que eu falei. Então, o estresse como uma resposta autonômica até, do sistema nervoso autônomo, inclusive, a uma situação de ameaça. Mas a ansiedade pode ser entendida às vezes como até uma reação a esse estresse, sabe? Às vezes a gente vive num estresse crônico e de repente a gente começa a ter sintomas de ansiedade. Então, a ansiedade como um sintoma do estresse crônico, que por sua vez a gente pode entender como um sintoma também, às vezes de uma forma de viver, de uma maneira que a gente está vivendo, né? Que também eu falei na semana passada. Então, essa é uma linha, tá, que a gente pode pensar. Se ajudar a gente a pensar, se ajudar você a refletir sobre isso, legal. Bom, tendo mais ou menos essa linha de perspectiva, né, de análise desse tipo de situação, a psicologia clínica, a gente pode olhar uma situação de estresse crônico, de estresse específico, né, e de ansiedade crônica também. Basicamente, assim, a grosso modo, tá? Eu tô falando sempre aqui a grosso modo e volto a dizer, eu não tenho uma verdade absoluta, essa não é a verdade absoluta, essa não é a única forma de entender, de compreender, de manejar, de trabalhar com esse tipo de sintoma. É uma delas e é só pra gente refletir, tá certo? Então, a grosso modo, a gente pode pensar em duas linhas, tá? Para caminhar com esse tratamento. Então, uma é que esse estresse crônico, essa ansiedade crônica, e aí eu já começo a usar mais ou menos as duas coisas juntas, tá? Eles podem estar aí como uma resposta a questões emocionais, de pano de fundo, tá? O que eu quero dizer com questões emocionais? Eu quero dizer com questões não resolvidas. Eu estou falando de questões que a gente joga para debaixo do tapete, que a gente esconde da gente mesmo e diz: eu não quero tocar nisso. Eu não vou trabalhar com isso agora, não tenho condição. E olha só o que a gente faz com a gente. Eu não tenho condição de lidar com isso agora. Ainda é assim. E aí joga para debaixo do tapete. Só que a gente tem... É como se a gente tivesse um centro interno, regulador, psíquico. Eu não sei se estou falando muito difícil, mas assim, pense que a gente tem um centro interior, um centro regulador psíquico, que quando a gente começa a fugir de situações que a gente precisa resolver, quando a gente começa a tentar se desviar do que é necessário ser trabalhado, os sintomas surgirão. Lembra? Também falei um pouquinho semana passada. Não tem jeito, os sintomas vão surgir. Então, quando os sintomas surgem, aí a gente é obrigado a fazer essa parada, né, compulsoriamente, na maioria das vezes, para olhar para o que a gente não queria olhar. Então, muitas vezes, a gente está empurrando com a barriga situações que são insustentáveis e achando que dá para viver assim. Tá tudo bem viver assim. E aqui a gente pode pensar em coisas de trabalho, em coisas familiares, em qualquer coisa. Isso se encaixa a qualquer tipo de situação, tá? Então tem que ver caso a caso. Cada pessoa é uma pessoa e a forma como essa pessoa vai reagir é única, tá bom? Então, essa primeira forma de trabalho vai tentar acessar os temas
os temas que estão por trás ou por baixo daquela reação dos sintomas. Por exemplo, uma pessoa que está num trabalho que não faz o menor sentido para ela, que está deixando ela angustiada, que só em pensar em ter que ir para o dia seguinte para o trabalho, ou ter que fazer aquilo, ela já começa a sentir palpitação, ela já começa a sentir aperto no peito, ela já começa a suar frio, e aí vem um monte de sintomas físicos também. Ou quando ela chega lá no trabalho, às vezes dentro do carro, não consegue sair do carro. Tudo isso que eu tô falando já aconteceu, tá? É real, é concreto, e eu tenho certeza que você que tá aí me escutando já pensou em várias coisas também. Às vezes até que você mesmo já viveu ou que outras pessoas próximas já viveram, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Vai adiantar simplesmente tomar um ansiolítico? Poxa, talvez no momento que te paralise, que você precisa, por exemplo, sair do carro e subir, talvez sim, naquele momento específico, sabe? Mas isso não vai resolver o problema. Esse é o ponto que eu vou voltar sempre, 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 sempre. A raiz do problema não é resolvida com a medicação, nesse caso, entende? Não é. Então a gente precisa ir para a raiz. E a raiz exige trabalho pessoal, exige esforço pessoal, exige um desejo de querer resolver aquilo, mesmo que seja compulsoriamente, porque a gente está com sintoma, então a gente precisa resolver. Então, muitas vezes, o estresse crônico, e aí eu já vou falar de crônico, né? Porque já começou a ter sintomas que chegam num psicólogo, por exemplo, porque a gente não tem uma cultura de procurar um profissional como um psicólogo para se conhecer. Eu quero me conhecer, eu quero saber como é que eu tô funcionando, eu quero saber se eu tô, né, tomando decisões coerentes. Não, a gente não tem essa cultura, gente. Infelizmente, ainda não. Sou esperançosa para que isso comece a acontecer, né? Porque a gente precisa começar a entender que a vida é preciosa demais para a gente empurrar com a barriga a nossa consciência da nossa vida. Fecha parêntese. Vamos voltar. Então, o processo de psicoterapia vai lhe ajudar a você entender essa situação que está por trás disso, que você não estava, às vezes, nem percebendo o que era, sabe? Às vezes são coisas muito pessoais. Por exemplo, me lembrei agora de uma situação de uma pessoa que eu atendi que ela tinha uma dificuldade muito grande de lidar, por exemplo, com a liderança mais próxima dela, né? E todas as vezes que ela lidava com essa pessoa, era problema. E assim, isso começou a gerar sintomas a tal ponto de só em pensar que vai ter uma reunião, que vai ter que mostrar algum trabalho, né? De preparar alguma coisa para mostrar. Isso já causava uma série de sintomas. Então, assim, é muito sofrimento. A gente fala assim disso como se isso fosse uma coisa assim, mas isso significa sofrimento para quem sente. E só quem sente sabe aquela coisa, né? Então, quando essa pessoa começou a trabalhar, ela percebeu que não tinha nada a ver com o trabalho, por exemplo. Isso é uma coisa que acontece muito, muito comum. É muito comum acontecer na clínica. A gente, às vezes, procura achando que vai acontecer uma coisa e quando você começa a mexer, como um quebra-cabeça, quando você tá aquele bolo de quebra-cabeças, assim, um monte de peça misturada que você não consegue entender nada. Quando você começa a separar as peças, deixar tudo separadinho, que você consegue começar a linkar uma coisa com a outra, a imagem que se forma, às vezes, não é nada do que você estava pensando. Então, nesse caso, quando ela começou a trabalhar isso, ela percebeu que, na verdade, porque a reação que ela estava tendo àquela líder, aquela pessoa que estava liderando ela naquele momento, não tinha nada a ver com aquela pessoa. Tinha a ver com uma relação que ela tinha tido na família dela, uma relação pessoal de família, e ela estava transferindo para aquela líder aquela reação que ela tinha antes com aquela outra pessoa. Então, quando essa pessoa, por exemplo, conseguiu perceber isso, separou as peças, conseguiu formar essa imagem, vamos dizer assim,
ela conseguiu modificar essa situação. Porque ela não precisou mais reagir sem perceber aquela situação que, na verdade, não era real. Não era real no concreto, era real dentro dela. Mas estava de uma forma estruturada de uma forma equivocada, sabe? A gente pode reestruturar, ressignificar aquela situação. Então, essa é uma maneira, tá bom? De trabalhar com isso. E esse talvez seja o grosso das situações, nesse caso, sabe? Sempre vai ter por trás, de pano de fundo, de base, situações que precisam ser trabalhadas e não estão sendo. Estão sendo levadas, empurradas com a barriga, como a gente fala. Então, vamos parar para poder ver isso. Né? O estresse, essa ansiedade que a gente vive, que a nossa sociedade vive. Gente, as pesquisas são assustadoras nesse aspecto. E cada vez mais. É assustador a gente saber o percentual de pessoas que são diagnosticadas com estresse. Porque pense que isso é um percentual da população, se a gente pensar em todo mundo. Sabe? Então, assim, na psicoterapia, você vai poder compreender a sua forma de reagir daquela maneira e escolher como você quer reagir, como você quer lidar com aquilo. Até mesmo se você quer manter aquela situação ou de que maneira você quer manter aquela situação, tá certo? Essa é uma forma. Tem uma outra linha, que seria a segunda linha que eu falei, de abordar essa situação. E essa eu acho que é uma quantidade menor, talvez, né? Que aí a gente pode pensar em situações traumáticas anteriores que criaram como se fosse um rastro de reação. Sabe o estresse, que é uma reação a uma situação de ameaça, que o corpo entende assim, nosso organismo entende assim, e ele começa a reagir de forma a nos proteger, para que a gente lute ou fuja ou lute. Pois é. Então, às vezes situações traumáticas, lá atrás, anos atrás, estão gerando consequências hoje, em relação a essas coisas. E a gente às vezes nem sabe. Então, uma definição de trauma bem simples, eu vou usar uma definição de trauma que é da experiência somática, que é uma técnica corporal, tá? Que foi compilada, foi criada por Peter Levine. Eu já falei um pouco dele, eu vou falar mais adiante um pouquinho sobre isso quando eu entrar um pouco mais sobre trauma, tá? Que não vai ser agora nesse momento. Mas o trauma a gente pode entender como uma situação que foi muito intensa pra gente, ou seja, foi intensa demais, seu organismo foi puxado ao extremo para reagir àquilo, sabe? Então, foi intensa demais, ou foi longa demais, foi crônica demais. Essa comédia demorou durante muito tempo, uma situação ruim que demora muito tempo, sabe? Ou então foi uma situação ruim que aconteceu muito cedo na sua vida. Então, foi muito precoce. E isso tem importância, muita importância, porque a maturidade, a maturação vai nos dando ferramentas para a gente lidar com as coisas. Então, quanto antes as coisas acontecem com a gente, às vezes a gente tem menos ferramenta, menos condição, menos capacidade de lidar com aquelas situações. Então, quando uma coisa acontece cedo demais, sim, às vezes o dano é muito profundo e muito interno. Então, às vezes é difícil até da gente fazer essa associação e conseguir conectar com essa situação de uma forma delicada, assim, mas de forma que a gente consiga lidar com aquilo. Então, isso é uma outra coisa importante, e aí eu abro mais um parêntese. Esse tipo de situação, gente, não vai ser resolvido de um dia para o outro. Não é entrando numa farmácia e tomando uma medicação que você vai resolver esse tipo de situação. Não vai resolver. Não é assim. Você pode até suprimir sintoma, mas a situação vai estar lá e vai começar a produzir outro tipo de sintoma. Isso é inevitável. Porque é o funcionamento que a gente tem. A gente tem um funcionamento físico e a gente tem um funcionamento psíquico. E esses funcionamentos, eles funcionam
de novo com a palavra, né? Funcionam juntos. É um organismo que funciona em vários níveis ao mesmo tempo. Então, não dá pra gente empurrar isso com a barriga também, tá certo? Então, são duas formas de encarar, né? Sintomas de estresse e de ansiedade. E aí a gente tá fazendo essa relação entre os dois, tá certo? E que uma terapia, uma psicoterapia pode ajudar, tá certo? Ô, Melissa, eu usei agora, né, a palavra terapia e psicoterapia. Qual é a diferença entre as duas coisas? Isso é uma coisa assim que de vez em quando me perguntam. Olha só, gente. A palavra psicoterapia, comumente, ela é ou deve ser usada para pessoas que fizeram psicologia. Então, qualquer psicólogo pode usar o psicoterapeuta, por exemplo. Ou médicos que fizeram uma pós-graduação em psicoterapia. Então, existem pós-graduações, como, por exemplo, a pós-junguiana, que o médico pode fazer para atender em clínica com psicoterapia, tá? Assim como a psicanálise. Geralmente, os analistas não gostam do termo psicoterapia. E aí, gente, é uma confusão danada. E para quem é de fora, leigo, não entende nada. Então, assim, só pra gente esclarecer um pouco, tá? Geralmente, análise se usa com pessoas que trabalham com a psicanálise. E aí pode ser freudiana, pode ser lacaniana, enfim, não importa a linha. A psicoterapia geralmente é usada por psicólogos ou médicos que fazem a formação em pós-graduação de psicoterapia. E terapia é qualquer linha que trabalhe com isso, sabe? Mas assim, no fundo, gente, isso dá tanto problema, porque assim, às vezes um profissional de uma outra área fez uma formação e aí sai e usa a psicoterapia. Poxa, na verdade, poderia usar terapia. Mas assim, também, o que importa? O profissional. Então, quando você for procurar um profissional, vai lá, vê o caminho que ele percorreu, vê se ele tem um arcabouço teórico legal, se ele tem consistência para dar conta do que ele vai mexer. Porque é como eu falei, às vezes a gente começa a mexer uma coisa, sabe o quebra-cabeça? Às vezes a gente está pensando que tem uma forma ali no final e não vai ter aquela forma, vai ter outra coisa. Então a gente precisa estar respaldado para poder lidar com aquilo, tá bom? Então esse é o que importa, no final das contas, é isso que importa. Mas enfim, é uma linha de tratamento absolutamente necessária e que vai lhe ajudar, ajuda muito a quem sente, quem está passando por esse tipo de sintoma, de sensação. É absolutamente necessário e fundamental, tá certo? Então fica aí uma dica. E espero que a gente possa refletir um pouco mais sobre isso, né? Então, assim, não precisa ficar sentindo isso, não precisa ficar sofrendo com isso. Existem formas de lidar com isso que vão resolver o problema. Mas a resolução não vai vir de fora. A resolução está dentro de cada um. Porque só cada um pode decidir o que é melhor para a própria vida. E isso é um processo individual intransferível. Então, o processo de psicoterapia ou uma terapia corporal com uma análise, a experiência somática, especificamente para situações traumáticas muito específicas, é muito bom. Tá certo? Fica a dica, espero que tenha sido útil e que ajude a gente a refletir mais sobre isso. Até semana que vem. Tchau!